pergunta 116. Diz assim, todos juntos. Por que a oração é necessária aos cristãos? Porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Além disto, Deus quer conceder sua graça e seu Espírito Santo somente aos que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. Amém? Vamos lá. Nós estamos trocando a sessão, nós acabamos de estudar os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, e nós vamos começar a falar, a partir de hoje, a respeito da oração. Nós sabemos, já estudamos até aqui, que o Catecismo de Heidelberg é dividido em 3 partes. Algum dos irmãos lembra em quantas partes ou quais são as partes do Catecismo de Heidelberg? Exceto o Túlio. São 3, Isso, muito bem. Então são 3 partes, são 3 sessões, 3 grandes sessões em que o Catecismo de Heidelberg é dividido. Primeiro a nossa miséria. E o que seria a nossa miséria? Pode ser você mesmo, Breno, já que você lembrou. Você saberia definir o que o Catecismo de Heidelberg tenta fazer com aquele conjunto de perguntas e respostas na sessão da nossa miséria? Então ele vai mostrar a seção da nossa miséria, vai tentar mostrar qual é o nosso estado, o estado espiritual do homem sem Deus, como o homem está morto. E é interessante que ele vai mostrar não apenas a profundidade do pecado, como o pecado atingiu o interior do homem, o homem em si, mas como o pecado alienou o homem de Deus. Qual é a condição de julgamento na qual o homem se encontra sem Deus. Depois, na segunda sessão, nós vamos encontrar a parte da nossa salvação, e ali está o cerne do evangelho, não é? Como Deus, aquilo que nós chamamos de monergismo, como Deus ativamente, numa obra unicamente dele, sem participação nenhuma do homem, cria um plano de redenção através de Jesus Cristo para salvar o homem pela graça, mediante a fé, não é? E nós chegamos agora na parte... Pode falar? Exatamente. Aquilo que nós chamamos de economia da salvação, não é a participação das 3 pessoas da Trindade na nossa salvação, como o Pai nos elegeu em Cristo Jesus, como o Espírito Santo nos aplica essa obra de Cristo, e essa é a sessão, é como nós definimos a sessão da nossa salvação. E agora nós entramos, desde que começamos a falar a respeito dos 10 mandamentos, da lei moral de Deus, na parte da nossa gratidão. E o que é importante aqui nós frisarmos, que a nossa gratidão, ela não é meramente um sentimento. Não se trata apenas daquilo que o nosso coração, digamos assim, sente a respeito de Deus. É claro que a nossa gratidão envolve também sentimento, mas não é exclusivamente sentimento. A nossa gratidão é basicamente os nossos atos, ou são basicamente os nossos atos, como nós agimos, qual é a nossa resposta por essa salvação que nós encontramos. Então, o que a parte da nossa gratidão vai mostrar? Olha, você consegue enxergar bem aqui a sua miséria? Você conseguiu, você teve os seus olhos abertos e você enxerga a sua condição diante de Deus, como a sua condição era terrível. Então, a parte da nossa miséria vai dar um diagnóstico do homem. E aí depois, a parte da nossa salvação vai mostrar essa grandeza de salvação com que Deus nos salvou. Quando nós chegamos na última parte, que é a nossa gratidão, qual é a única resposta possível dos crentes? Qual é a única resposta possível ao receber uma salvação tão grande diante da nossa miséria? A nossa gratidão. Nós vamos estudar hoje, ou começar a estudar a parte da oração. A parte da oração está na seção da nossa salvação, correto? Da nossa gratidão. Seria estranho para alguns crentes, não é? Muitos cristãos estranhariam ouvir isso. Então a oração não está na subdivisão da nossa salvação. Os crentes estranhariam, muitos deles, em ouvir que a salvação, a oração não é nem parte da causa da nossa salvação está exclusivamente em Cristo. Então nós encontramos aqui na resposta
uma divisão. A resposta é feita em duas partes. A primeira parte da resposta diz assim: porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Então, a oração aqui é vista nessa resposta, primeiramente, não como um meio para obter coisas. É verdade que a oração é um meio pelo qual Deus nos dá coisas, nós devemos pedir coisas, nós vamos ver isso na segunda parte da resposta. Mas a primeira ideia aqui é que a oração é a resposta natural do crente que foi salvo da sua miséria. Ou seja, quando você se coloca para orar, você não está, em primeiro lugar, indo a Deus pedindo coisas ou até interessado em coisas que Ele pode fazer, mas grato pelo que Ele já fez. Então você olha para tudo que Deus já fez na sua vida e você ora porque você é grato pelo que Ele já fez. Com aquela compreensão de que ainda que Ele não fizesse mais nada por você, e nós sabemos que Ele fará, porque Ele prometeu, mas ainda que Ele não fizesse mais nada por você, você já é grato pelo que Ele já fez. Então por isso você se coloca para orar. Você olha para essa graça tão imerecida da salvação e tudo que você pode fazer é orar. Porque a vida cristã, a Bíblia nos mostra, ela é uma vida de ação de graças. Uma vida constante de gratidão e de ação de graças. Então a primeira ideia que eu queria te passar aqui, ao estudar essa primeira parte da resposta, é que a oração, e eu queria que você saísse daqui com isso na mente, a oração não é um fardo pesado para o crente. Eu sei que tem pessoas que olham para a oração como um fardo muito pesado. Olha, eu ainda não orei hoje, eu tenho que orar. Que canseira. Como eu estou cansado, eu ainda não cumpri a minha tarefa. E eu não queria que você olhasse para a oração, com base nessa primeira parte da resposta, como algo pesado que nós temos que fazer. Mas, na verdade, é um privilégio que os filhos receberam de orar ao seu pai. Nós temos um pai amoroso, bondoso, que nos salvou da nossa condição, da nossa miséria. Então nós temos o privilégio de orar. Você vai se lembrar quando Deus está falando através do profeta Malaquias. Ele começa o capítulo 1 de Malaquias dizendo assim, né? Eu tenho vos amado, Israel. Eu amo vocês, eu tenho amado vocês. Aí Israel pergunta assim, em que você tem nos amado, Senhor? E aí Deus vai responder, né? Não eram Jacó e Esaú irmãos? Pois é, eu amei Jacó. Eu não amei Esaú, eu amei Jacó. O que Deus está desfazendo ali? A ideia de que Jacó tinha sido escolhido ou tinha sido amado porque ele era melhor do que Esaú. E Deus está desfazendo essa ideia. Deus está dizendo, olha só, Jacó não era irmão de Esaú? Pois é, e eu amei Jacó. E aí lá para o versículo 13 ou 14 do capítulo 1, Deus vai fazendo diversas acusações contra Israel e contra os sacerdotes, e Deus os acusa justamente disso, de falar assim, que canseira é a mesa do Senhor. Como é pesado o meu dever diante de Deus, olha quantas obrigações. Nós não devemos olhar para a oração e nem para nenhuma prática de piedade como um fardo pesado. É um privilégio que Deus nos dá, orarmos a Deus, orarmos a Ele. Lembra que nós falamos nas aulas passadas a respeito de uma igreja saudável? Nós falamos que é normal um certo esfriamento espiritual em alguns momentos do crente. Todos os crentes passam por esfriamento espiritual. Mas aí você pergunta assim para o camarada, quanto tempo que você está assim, sem vontade de orar? Há quanto tempo que a oração tem sido um fardo pesado para você? Há quanto tempo você está sem vontade de ir para a igreja? Há uns 5 anos já. Então você percebe que não é um período de esfriamento espiritual, é um distanciamento completo, é uma falta de compreensão de quem ele era, da sua miséria e da salvação que Deus operou nele, porque não há quem consiga, com os olhos espirituais abertos, olhar para a sua condição de miséria, olhar para quem ele é e olhar para a salvação que ele recebeu e não ser grato. Por isso que eu disse no início, a nossa gratidão não é um mero sentimento. Eu sou muito grato a Deus no meu coração. Tá, mas quais são as obras dessa fé no seu coração? O que você tem feito? Então, a oração é a parte principal da nossa gratidão. Você vê a resposta? Não é só uma das ações de gratidão, é a parte principal da nossa gratidão. Eu queria ler alguns textos com os irmãos, mostrando essa relação que a Bíblia faz entre oração e gratidão. Vou pedir para algum irmão ler Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Um outro irmão pode abrir em Colossenses 4:2. E um terceiro
em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18. À medida que forem encontrando, podem ler. Amém. Então, o primeiro texto aí, nós poderíamos separar de versos. Eu separei 3. Você vê, nossas súplicas, nossas petições devem ser feitas com ações de graça. Colossenses 4:2. Mais uma vez. Amém. Então, nós vemos aí mais uma vez a relação entre oração e ação de graças. E o terceiro texto? É interessante esse texto de 1 Tessalonicenses 5, né? Porque se a Bíblia dissesse assim, ó, alegrem-se, orem e deem graças. Você poderia responder, tudo bem, eu posso me alegrar, eu posso dar graças e eu posso orar. Mas não é isso. Se nós lermos o texto inteiro, nós vamos ver assim, ó, que nós temos que estar alegres quando? O tempo todo, sempre. E orar quanto? Sem cessar. E dar graças quando? Em tudo dai graças. Então você vai percebendo que a medida é, inclusive, inalcançável para nós, mas é um bom lugar para nós almejarmos chegar. Então, por exemplo, quando nós oramos antes de uma refeição, tem gente que diz assim, ó, já está abençoada essa comida aqui, já está abençoado, pode comer. A gente começa a comer. Então, assim, você não ora apenas para dar um passe de mágica, sabe? Jogar um poder ali, um pó de piripim-pim e abençoar aquela comida, porque você não sabe da mão de quem veio, coisas do tipo. Então, você ora para agradecer. Porque você está comendo, talvez, se for uma carne, né? A carne de um animal que você não deu vida a ele, você não o fez nascer, você não controlou o seu crescimento, você não determinou o seu abate, ele chegou à sua mesa por graça, porque existe um Deus que dá a chuva no tempo certo, que dá o sol no tempo certo, que controla as estações, que controla todas as condições para que aquele alimento chegue diante de você. Então, qual é a sua reação? É ser grato por estar recebendo algo que não te pertence. E na vida, de forma geral, é essa a nossa condição. Você respira um ar que não é seu, vive numa terra que não é sua. Se você é casado com uma mulher ou com um marido que não é seu, que não lhe pertence. Nós recebemos tudo por graça. Então, a nossa reação deve ser orar. Eu ouvi uma história uma vez que marcou muito, desde a minha adolescência. E como todo adolescente eu era cabeça de vento, né? Então eu não vou lembrar quem contou a história. Eu sei que foi um pastor, mas ele marcou muito. Pode falar. Cabeça de vento. Vai virar tópico da aula, né? Mas assim, então eu não lembro quem falou, mas ele não sabe, mas ele marcou muito o que ele me disse. Eu devia ter, sei lá, uns 13 anos, 15 anos, e eu ouvi ele contando uma história a respeito de uma conversa que ele tinha, ele era um pastor, com um outro pastor. Se não me engano, eles estavam num voo, voando juntos, eram amigos ou conhecidos, e chegou a hora da refeição, né? O serviço de bordo foi servir uma refeição para eles lá, e colocou a comida diante de ambos. E ele se colocou a orar, quando a comida chegou, e quando ele abriu o olho, o outro já estava lá, com o prato comendo bem rápido. Aí ele perguntou, mas você não ora antes de comer? Aí o camarada, não, eu oro para quê? Isso aqui já está abençoado, Deus já me abençoou. Não preciso orar. Aí o camarada, não, mas você tem que orar para agradecer, rapaz. Não, Deus sabe da minha gratidão, eu estou com fome, eu já chego comendo. Aí esse pastor virou e falou, eu entendi, eu conheço alguém que faz assim também. Ah, é? Quem? O meu cão, que eu tenho lá em casa. Quando eu boto a tigela de ração, ele já chega comendo com muita velocidade. Isso me marcou muito, porque às vezes nós agimos como brutos, não é verdade? Nós agimos como animais, sem discernir o que está acontecendo. Nós recebemos um prato de comida que não pertence a nós. Um arroz, que, por mais simples que seja, veja, aquilo cresceu numa terra que não te pertence. Você não fez o sol nascer para aquilo ali brotar. Quer falar? Só para terminar o raciocínio, mas você não
você não deu condições para que aquilo ali se desenvolvesse, e aquilo chegou diante de você. E às vezes nós agimos como brutos, como um cão. Não é? Eu ouvi isso há 20 anos atrás, e todas as vezes que eu estou diante da comida, vocês acreditam que eu lembro disso? Eu lembro do que esse camarada falou lá atrás. E às vezes, mesmo quando eu estou com muita fome, eu tento, né, respirar e me concentrar também para não fazer aquela oração, né? Bem, sabe, lenta, bem ruinzinha. Então eu tento ser grato na medida das minhas limitações, porque eu estou recebendo algo que não é meu. Aquilo não me pertence. Primeiro o André, depois o Túlio. Uhum, sim. Uhum, 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 uhum. E isso aí é um retrato do homem que não enxerga a sua condição. Por isso que a sequência do catecismo é perfeita, né? A nossa miséria, começa na nossa miséria. Os homens acham que têm direito a essas coisas, que essas coisas pertencem a eles. Eles acham, nós achamos que a nossa saúde, não, eu tenho saúde. O normal é ter saúde, mas não é. Nós nascemos no mundo e por causa do pecado que nós chamamos de original, mas por causa dos nossos pecados também, né? Para não ficar colocando na conta do Adão, temos que colocar na nossa conta, por causa dos nossos pecados, nós estamos num estado em que nós não merecemos nada, mas os homens acham que possuem o direito, eles têm direito àquilo. Então não são gratos, porque se é meu, por que eu vou ser grato por algo que já é meu? É meu direito, não preciso de gratidão. Por isso que é importante essa, né, descamar dos nossos olhos. Pode falar, tu. Incoçável. Uhum, 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 uhum.
Então, naquele momento, a gente fala assim, Senhor, eu podendo comer essa comida, né? Eu disse, nem vontade dava de comer. Sim. Você vê uma pessoa assim. Então, assim, tem momentos que a gente vê tanta gratidão, até para você comer, pedir uma comida, deixar em ir no restaurante, quando a gente deixa uma comida ali, não gostei, não tá bom, não quero assim, não quero assar. Então, são coisas práticas da vida, e através de questionamento a gente pode pegar e falar assim, Deus, muito obrigada, me ensina a dar valor, me ensina a ser mais grato, hoje eu vou comer essa batata, eu vou pedir uma comida melhor, vou pagar mais caro, mas o pouco que a gente tem que ser grato, por a gente poder comer. Porque foi muito triste, infelizmente ele faleceu de câncer no esôfago e faleceu sem se alimentar. O desejo dele era esse, era poder mastigar e engolir alguma coisa que só para bater no estômago e sem alimentar. Então, coisas que a gente pode pensar assim, nossa, E aí o que o catecismo está querendo mostrar? Que a consequência natural de ter essa consciência de gratidão diante de Deus é orar. Por isso os crentes oram. Por isso que não faz sentido o crente não orar. Por isso que orar não é um fardo pesado. Nós não podemos olhar para a oração como um peso, como um dever muito penoso, muito custoso. Também não é verdade que quando a gente sai 5 da manhã, a gente também acorda com aquela disposição total para orar. Mas nós devemos ter disciplina. O próprio Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos dar a graça necessária se nós nos colocamos diante dele em oração. Eu lembro de uma história do Dr. Russell Shedd, né? Na verdade, contada por um dos seus assessores, né? O seu Shedd era um homem, grande homem de Deus, né? Um homem tremendo. E ele, aí o assessor dele, já contando uma história dele já famoso, tá? Já velhinho, já famoso. E aí ele foi convidado para pregar numa igreja. E aí chegou lá ele, o assessor. Eu não lembro, mas eu acho que era pastor também. E aí eles chegaram lá e encontraram um pastor da igreja na qual ele iria pregar. E aí chegaram no hotel no qual ele ia ser colocado, e o hotel era muito ruinzinho. Sabe aquele hotel caidinho aos pedaços? Aquele hotel era muito ruim, e aí o assessor dele ficou muito bravo, né? Onde já se viu colocar o Dr. Russell Shedd naquelas condições, um homem tão famoso e naquela idade já. E aí levaram ele até o quarto. Quando chegou no quarto era pior ainda, instalações terríveis. Aí o assessor dele desceu lá para brigar com o pastor. Como é que você faz isso? Você nos traz para um lugar desse e tudo mais e tal. E aí o pastor falou, mas esse era o nosso melhor, era o que eu podia dar para o pastor. Trazê-lo aqui, a nossa igreja não tem condição de trazer mais. E aí ele, muito irritado ainda, o assessor dele subiu lá para ver se o Russell Shedd precisava de alguma coisa. Quando ele chega no quarto, tá o Russell Shedd de joelho assim na cama. Aí ele abre assim, ô meu filho, vem cá, se ajoelha aqui, vamos agradecer a Deus. Olha esse teto sobre a nossa cabeça. Tem tanta gente aí que tá, né, sem teto, que não tem onde ficar, tanta gente não tem onde comer. Vamos agradecer porque Deus é tão bom e nos deu esse quartinho aqui pra gente ter um teto sobre a cabeça. E aí ele falou que se sentiu envergonhado, né? Ele falou, poxa, eu fiquei com vergonha por encontrar essa atitude diante dele. Então, casa bem com o espírito do Catecismo de Heidelberg, né? Nós somos gratos, a nossa gratidão, principalmente por causa da salvação, mas também por causa das coisas da vida, pelas bênçãos da vida. Então nós somos gratos e a reação do crente é orar. Mas também é verdade que Deus não nos estimula apenas a agradecer. Minha mãe, uma época, falava, eu queria que ela tivesse aqui hoje, mas hoje ela não pôde vir. Então, vamos falar para ela assistir pela internet, apesar de eu já ter falado isso, já ter ensinado para ela e ela ter entendido. Já viu gente que diz assim, minha mãe era uma delas, eu já sou tão abençoado que eu só agradeço. Eu não tenho nada para pedir. Não preciso pedir nada a ninguém, porque minha vida já é uma benção, eu só tenho a agradecer a Deus. E também não é verdade que nós temos que só agradecer. Ah, não, Henrique? Não. A primeira parte da resposta nos mostra que nós temos que ser gratos. Mas a segunda parte da resposta nos mostra que nós temos que pedir. Jesus, quando ensinou aquela oração modelo para os seus discípulos, a oração do Pai Nosso, ela tinha uma frase de adoração inicial, não é? Pai Nosso que estás no céu. E quantos pedidos? 6 pedidos. A oração tem 6 pedidos. Uma frase de adoração e 6 pedidos. Então Deus quer que nós peçamos coisas a Ele. Vamos ler a segunda parte da resposta de número 116? Podemos ler todos juntos, a partir do além.
Além disto, amém. Então, Deus, na sua soberania, estabeleceu a oração como um método pelo qual ele nos dá coisas. Lembra quando nós estudamos juntos a terceira epístola de João, no versículo 2, quando João ora por Gaio, ele diz assim: olha, eu oro por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Lembra que nós falamos de oração? Nós citamos o texto de Tiago 4, quando ele diz assim: ó, vocês não têm nada porque vocês não pedem. Ah, por que vocês não têm? Porque vocês não pedem. E aí eu tentei, na mensagem, né, refutar aquela ideia de calvinista que pensa assim, ó, eu não tenho porque eu não peço. Mas se for da vontade de Deus, eu vou ter do mesmo jeito. Não tem gente que pensa assim? O que é do homem, o bicho não come. Se for para Deus me dar, Deus vai me dar. Eu não preciso nem orar por aquilo. Só que essa é uma ideia equivocada. Porque o Deus que decretou o fim das coisas, também decretou o quê? Os meios. E qual é o meio pelo qual Deus nos dá coisas? A oração. Então o Tiago está dizendo, ó, vocês não têm coisas porque vocês não pedem. Significa o quê, Henrique? Se eu tivesse pedido, eu poderia ter coisas que eu não tenho porque eu não pedi? Sim. Eu hoje não tenho coisas porque eu não pedi. Nós temos que ter essa consciência. E daqui para frente, pode ser que eu não tenha coisas porque eu deixei de pedi-las. E também vou ter coisas, Deus vai me dar coisas, Deus vai conceder pedidos porque eu os fiz. Eu pedi, Deus, me dá isso. E Deus nos dá. Nós temos que ter essa consciência de que as coisas acontecem porque nós pedimos. Mas a continuação do texto de Tiago também é interessante, porque ele diz assim, ó, alguns de vocês até pedem, mas não recebem. Por que vocês não recebem? Vocês pedem mal. Então, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque vocês pedem mal. Então, também é verdade que, ao pedir, às vezes nós pedimos mal e por isso não recebemos. Jesus, antes de ensinar a oração modelo do Pai Nosso, que é a oração que nós vamos estudar daqui para frente no Catecismo de Heidelberg, antes de apresentá-la aos seus discípulos, no contexto de Mateus, e eu digo isso porque a oração do Pai Nosso é encontrada duas vezes, em Mateus 6 e em Lucas 11. Então, Jesus, no contexto de Mateus 6, antes de apresentar para os seus discípulos a oração do Pai Nosso, como eles deviam orar, Jesus apresenta o que eles não deviam fazer em oração. Então, Jesus primeiro diz o seguinte, olha, isso aqui não é oração, não orem assim, para só depois ele ensinar como orar. Vamos ler Mateus 6? Vamos ler os versículos de 5 a 8. Eu vou ler junto com vocês, vamos ler. Diz assim, ó. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Muito bem. Então eu queria que algum irmão agora abrisse Mateus no capítulo 5, volta um capítulozinho aí, e lesse do 14 ao 16. Pode ser você, Patrick? Lê em voz alta para o pessoal lá atrás ouvir. Amém. Vocês não sentem aqui que parece haver uma contradição de Jesus? Primeiro, no texto que Patrick leu aqui, no capítulo 5, diz assim, ó, que a vossa luz brilhe diante dos homens. Mostrem suas obras de justiça. Muito bem. E aí nós lemos depois, no capítulo de número 6, Jesus falando o seguinte, olha, cuidado para não exercer a vossa justiça diante dos homens. Ué, é para exercer diante dos homens ou não é para exercer diante dos homens? O que vocês acham?
Diz para mim, é contradição ou não é? Se não é, por que que não é? Túlio, se segura, ele já tá ali. Uhum. E no texto que o Patrick leu, qual é a intenção ali? Não pegou? Aham. Uhum. Isso aí, é verdade. Essa é a ideia central do texto do capítulo 6. O que que você falou, Tiago? Isso, exato. Então, assim, o que que o capítulo 5 está dizendo ali? Ó? Olha, façam a luz de vocês brilhar diante dos homens. Mas para quê? Ele diz que tem uma motivação ali. Para que os homens vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. Qual é a motivação do camarada do capítulo 6 ali, que Jesus está repreendendo, está advertindo? É que os homens vejam. Então perceba que não é uma questão de forma. Jesus não está condenando uma forma ou o lugar onde as coisas acontecem, onde a oração acontece. O que Jesus está condenando é a intenção do coração. Qual a visibilidade você está tentando dar às suas práticas de piedade? E se você vê o contexto do capítulo 6, você vai perceber que Jesus não está falando apenas de oração, ele está falando de jejum, de contribuição, né, de dar esmolas. Então, qual é a intenção quando você pratica certos atos de piedade, certas práticas evangélicas? Não é a forma. É interessante aqui porque alguns rabinos, antes de Jesus, já advertiam os homens com relação a essa ostentação na piedade. Já existem escritos antes de Jesus advertindo contra isso. E Jesus vem e reforça essa ideia. Não é? Olha, não façam assim. Isso significa que nós podemos reforçar essa ideia hoje ainda, porque é uma condição do homem. O homem, mesmo diante ou durante as suas práticas de piedade, as suas boas práticas, o homem está sendo tentado devido à sua condição pecaminosa. Todos nós, quando chegamos até a religião, até a fé, ou até a Cristo, todos nós já temos ideias preconcebidas na mente. Sim ou não? Nós nascemos em culturas diferentes, culturas religiosas. Não sei como é que sua avó, sua mãe criou você. A minha avó, por exemplo, era muito mística, né? Tinha muito sincretismo. Então, minha avó ia à igreja, né? A mãe da minha mãe, que eu digo, ela ia à igreja e ela, ao mesmo tempo, via aquelas orações daquelas igrejas que fazem oração com um copo d'água, sabe? Um ponto de contato. Ela botava um copo d'água, fazia a gente beber, bebe um copo d'água, orado, não é? Mas também, eu, depois de mais velho, fiquei sabendo, também tenho relatos de que quando era necessário fazer uma simpatia para alguma coisa dar certo, ela fazia também, não é? Então ela estava indo ali nos caminhos onde ela achava que ela queria que o negócio desse certo, não é? Então isso é muito comum, principalmente num país como o nosso. Então nós chegamos a Cristo e a religião com ideias pré-concebidas. Tanto que Jesus está advertindo para que aqueles seus discípulos não imitassem as práticas de quem? Dos gentios. Em outra tradução, você vai ler ali dos pagãos. Os pagãos têm prática de oração. Os pagãos oram. Oram ou a deuses errados, deuses falsos, ou oram ao Deus certo de maneira errada. Eles têm práticas religiosas. Você pode perceber que todo homem é religioso. Existe uma centelha de religiosidade dentro do homem. E por vezes, por causa do pecado, por causa da atuação de Satanás, essa centelha religiosa, de religiosidade, o inclina a coisas erradas, a religiões erradas. Mas você percebe que tem pessoas que não conseguem ficar sem religião, não é? A pessoa sai do espiritismo, ela vai para outro lugar, ela vai para a igreja evangélica. Ela sai da igreja evangélica, ela vai para a igreja católica. Ela está sempre procurando se achar. Por quê? Porque existe uma lacuna dentro dela, que só Deus pode preencher. E o que Jesus está dizendo? Olha, quando vocês forem orar, eu vou apresentar para vocês um modelo de oração que não tem como padrão aquilo que o mundo, os pagãos, os gentios pensam. Eu vou apresentar um modelo correto de oração. E nesse modelo de oração, a justiça de vocês deve ser visível. Perceba, por isso que eu pedi para o Patrick ler o texto. Não existe contradição, tá? Entre nossa luz brilhar diante dos homens e orar no quarto em secreto. Não existe contradição. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: a luz de vocês deve estar visível para a glória de Deus, nunca com a intenção de ser vista pelos homens. Então nós temos que sondar nosso coração em todas as práticas religiosas. Nossa vinda à igreja, nós estamos aqui por causa de quê? Ou por causa de quem? A quem nós queremos dar visibilidade quando nós praticamos boas coisas, quando nós realizamos práticas de piedade?
Quer falar? Não? Então vamos seguir. É interessante Jesus montando aqui essa sequência de falas em que Mateus localiza essa advertência de Jesus, que ele monta uma estrutura bem interessante para todas essas práticas de piedade, oração, jejum e dar esmolas. A sequência é a mesma, tem 4 características. Primeiro, Jesus adverte para que essas práticas não sejam realizadas com a intenção dos homens te verem, né? A segunda característica, em todas elas, é muito interessante, que é o seguinte: se vocês fizerem se vocês orarem, se vocês praticarem boas obras na intenção de serem vistos pelos homens, vocês vão conseguir alcançar a recompensa de vocês. Eu estou garantindo a vocês. Vocês querem o quê? A glória dos homens? Vai ser dado a vocês. Jesus garante, olha, vocês vão... Aqueles homens que fizeram assim, receberam a sua recompensa. Só que, até no direito, né, até na vida é assim. Nós não podemos receber uma dupla recompensa por um mesmo ato, né? Nós fazemos algo e nós vamos ser recompensados na proporção daquilo ali. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: ou vocês vão ser recompensados pelos homens, ou vocês vão ser recompensados por Deus. A quem vocês querem dar visibilidade na oração de vocês? E aí Jesus continua dando o caminho correto da oração. Vocês devem orar a fim de que o vosso Pai que vem em secreto vos recompense publicamente. Percebe? Nós oramos em secreto, mas o Pai recompensa publicamente. E a quarta característica é justamente essa, a certeza de que nós seríamos recompensados. Muito bem, então vamos ver esses dois... Pode falar. Pode falar. Perfeito. Uhum. 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 O que Jesus está nos mostrando aqui é que a hipocrisia espiritual, ou a hipocrisia nas práticas de piedade, elas subvertem o valor das coisas. Percebe? Algo que era para glorificar a Deus, era para ser feito para a glória de Deus, está buscando glorificar o homem, ou a atenção dos homens. Vamos ver o versículo. Pode falar. Então. Uhum. Então, diante das fontes que eu li, eu não vi ninguém definindo que recompensa era essa. Na verdade, todos consideram exatamente que é uma recompensa incerta. Nós não sabemos se é a recompensa no sentido da resposta da oração, que é a que eu, particularmente, estou mais inclinado a acreditar, porque ele está falando da prática da oração, né? Então você pede coisas a Deus. Pode ser que a recompensa seja a resposta dessas orações, não é? Mas também pode ser um galardão, algo que você vai receber, enfim, espiritualmente, posteriormente. Mas ninguém define. Nós vamos seguir aqui, vou separar esses dois bloquinhos nesses últimos 20 minutos, versículos 5 e 6 e versículos 7 e 8. Olha o que diz o versículo 5 e 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, é importante nós falarmos isso, principalmente porque tem pessoas que chegam da classe novos membros, pessoas que talvez não estejam tão ambientadas assim, e é importante desfazer algumas ideias que talvez você que já está aqui há muito tempo saiba. Não, Henrique, eu sei que é assim, mas nós temos que repetir.
Jesus aqui não está condenando, ou a ideia central aqui não é criticar ou advertir pelo local em que a oração era feita, e nem a posição na qual aqueles homens oravam. Então, assim, o problema não era orar na sinagoga, o problema não era orar na praça, e o problema não era orar de pé, porque nós sabemos que existe muito misticismo na no evangelicalismo do Brasil hoje em dia, não é verdade? Então, assim, Jesus não está criticando orar de pé tem menos validade, ou é menos valioso, ou é menos eficaz do que orar de joelhos ou sentado, não é nada disso. Nós encontramos aqui na Bíblia diversas citações, e eu anotei algumas, de pessoas que oraram em todas as posições. Homens que oraram prostrados, o próprio Jesus, no Getsemane, ele ora ao Pai, ele está prostrado, ele está com o rosto em terra. Moisés ora com o rosto em terra diversas vezes. Nós encontramos, por exemplo, Salomão na dedicação do templo, orando tanto de joelhos quanto de pé. Nós também não podemos dizer que a oração em público é um problema em si, não é? Senão nós não oraríamos aqui na igreja. Orar na sinagoga era pecado? Era ruim orar na sinagoga em si? Claro que não. Orações eram feitas na sinagoga e deveriam ser feitas. Então, o ponto central aqui não é a forma. Porque tem gente que se apega a isso, não é? Aí o camarada vai no monte, ou tem que ser no quarto especificamente. Se ele não ora no quarto, ele se sente, sabe, que não atingiu o padrão estabelecido por Jesus. Quando, na verdade, aqueles homens nem deveriam ter quartos ali, aqueles que estavam ouvindo. Você sabia? Era uma casa, assim, talvez com um cômodo só, bem apertadinha, as famílias com muitos filhos. Então, o que Jesus está nos apresentando ali é um modelo que nós devemos buscar no sentido da intenção. Quem nós queremos dar visibilidade na nossa oração? Não é a forma, tá bom? Então, você pode orar sentado, de joelho, você que nos visita, você que é da classe de novos membros. Você pode orar, a forma não é importante, não é relevante. O ponto central aqui é o interesse que Jesus propõe. J. Carson faz uma citação muito interessante que eu vou ler. Olha o que J. Carson diz. Ele diz assim, ó: a pessoa que ora mais em público que em particular, olha o que ele está dizendo, a pessoa que ora mais em público que em particular, ela revela que está mais interessada na aprovação do homem que na aprovação de Deus. Então, assim, nós podemos orar em público e devemos, mas, de fato, irmãos, não é condizente nós orarmos mais em público do que oramos de forma particular. Então o camarada ora muito em público, não é? Está sempre presente nas reuniões, ora em toda reunião, na hora da oração ele tem uma voz muito eloquente, muito poderosa, mas ele não ora na sua vida particular. Carson está dizendo que o interesse dele, muito provavelmente, é mais ser reconhecido pelos homens do que a glória de Deus. Então eu queria apresentar aqui umas duas aplicações que a gente pode pensar quando nós oramos em público na igreja, por exemplo. Muitas vezes nós começamos a orar em público, mas nossa cabeça está onde? O que os irmãos vão pensar naquilo que eu estou falando? E aí você começa a falar, aí você pensa assim, será que eu estou... Nunca. O que será que os irmãos estão pensando com essas palavras que eu estou usando? E aí você fica nervoso, não é? Uns não querem orar, deixam de orar. E eu entendo, tem muita gente que tem vergonha. A Sloane é uma, ela ora em público, mas ela tem vergonha de falar em público. Vou contar para vocês o que aconteceu uma vez. A Sloane indo apresentar o TCC dela na faculdade, era online, né, durante a pandemia, e ela foi apresentar. Sabe o que ela fez comigo? Ela me fez sair de casa, porque ela não queria que eu ouvisse ela apresentando online o seu TCC. Ela estava com vergonha de apresentar o TCC diante de mim. Ela falou, você vai me intimidar. Então, aí eu tive que dar uma volta, sem ter para onde ir. Fiquei rodando. Quando acabar, me avisa. Aí quando ela acabou, ela me avisou para eu poder voltar para casa. Eu orando por ela, meu Deus, ela vai engasgar, ela vai tossir. Então, eu sei que tem pessoas que têm vergonha de orar em público. Eu entendo essa vergonha que as pessoas têm, né? Pode falar. Aham. Aham. Saiu. Aham.
Ele não estava errado no sentido de que nós devemos conhecer realmente os irmãos, né? E não pedir para fazer certas atividades àquela pessoa que é muito tímida, isso é verdade. Mas assim, a intenção de mostrar o que Jesus está nos apresentando aqui é nos estimular a vencer essas barreiras que nós temos, não é? Então assim, sempre que nós vamos orar e na nossa mente não vem Deus em primeiro lugar, nós estamos preocupados com as pessoas, nós estamos infringindo isso que Jesus ensinou aqui. O que Jesus está dizendo? Olha, quando vocês vão orar, a visibilidade da oração de vocês deve ser dada a Deus. Você não, esquece o Henrique, o fulano que está ali do lado, o Túlio, o Tiago. Esquece os irmãos. Você está falando com Deus, um ser superior. Nós estudamos aqui quando vimos os atributos de Deus, não é? Não é que Deus é um de nós e superior a nós. Não, ele é um ser de outra categoria. Ele pertence a uma categoria diferente da nossa categoria. Ele está acima da criação. Então você está falando com esse ser. E você está preocupado com seres iguais a você? Então, assim, esqueça os homens, tanto no sentido da recompensa, quanto no sentido de ser ouvido. Nós não oramos para ser ouvidos pelos homens. Eu sei que é um exercício difícil, de concentração. Muitas vezes eu, ao orar, de forma geral, na minha casa, inclusive, quando eu estou, por exemplo, com as crianças, né, fazendo um culto devocional com a Sloane, o que eu faço? Respira primeiro, pensa primeiro. Eu sempre, quando eu mando as crianças orar, eu falo assim, ó, pensa em Jesus. Porque senão você mal fala assim, ó, vamos orar. Pedro, pode orar? Senhor, meu Deus e meu Pai. Você não pensou nem no que você está falando. Você já começou a falar. Sabe? Respira, lembra de quem você está falando e aí você fala. Óbvio, são exercícios imperfeitos, são maneiras que nós tentamos, de forma imperfeita, chegar nessa condição que Jesus nos propõe. Mas lembre-se, o alvo da sua oração não são os homens, é Deus. Não é a igreja, é Deus. É Deus que está te ouvindo na oração. Aham. Sim. Nós podemos também deixar os irmãos mais confortáveis, né? E de mostrar o seguinte, e a aula serve para isso, para dizer o seguinte, olha, não se importe comigo, você está orando a Deus, sabe? Eu estou unido a você, orando a Deus. Então, não é verdade que nós sempre estamos no mesmo dia. Isso serve para a vida de pastor também, para a vida de pregador. Você prega o ano inteiro, você acha que todo dia o camarada está bem? Você acha que você nunca pregou triste? O pastor não prega triste? Não prega com problema financeiro? Você vê sempre o camarada rindo, mas você acha que ele não tem problema? Não tem dia que ele está triste. O Spurgeon dizia isso, né? Que o pastor é o único trabalhador que trabalha, ele é obrigado a trabalhar com a sua ferramenta de trabalho quebrada, porque é o coração, né? Então, às vezes, ele está com o coração quebrado, mas ele tem que trabalhar. Porque o ferreiro lá, se o instrumento estiver quebrado, ele fecha a loja, ele não vai trabalhar. Mas o pastor tem que trabalhar. Isso serve para a oração. Então, é verdade que às vezes você está triste, às vezes você está chateado, ou às vezes você está preocupado com outras coisas. Isso tudo é verdade. É assim que nós vivemos, é a nossa condição nesse mundo decaído. E o que Jesus está dizendo? Olha, lembre-se na hora de orar com quem você está falando. Você não está falando com os homens, você não está falando com a igreja, você está falando com Deus. Fale com o seu pai, ele é seu pai. Nós vamos ver isso na segunda parte. Um comentário de Lloyd Jones, né, que o Túlio sempre comenta, e eu procurei nem pegar Lloyd Jones aqui nesses comentários, porque o Túlio já expôs algumas vezes aqui o Sermão do Monte, né? Mas esse é aquele comentário que o Túlio repete, é imperdível, de que a profundidade do pecado, o pecado nos atingiu tão profundamente, que ele nos atingiu nas coisas mais nobres, mais santas. Tem gente que diz assim, ó, quer conhecer a igreja? Quer conhecer os irmãos? Vai no futebol da igreja, né? Futebol ali, quando o bicho tá pegando ali, você vai conhecer, que o pastor fala aquela groselha pro irmão, aí o outro vai lá e dá um safanão no outro, ali você conhece o camarada naquela disputa. Então, o que Jesus está dizendo não é isso. Jesus está dizendo ao contrário. O que Jesus está dizendo aqui? Ó? Na oração. Não é no momento que, sabe, talvez uma disputa acirrada ou que a carne está... Não, na oração você está sendo tentado. Na hora de contribuir, de dar o dinheirinho para o camarada ali precisando. Ali, naquele momento da piedade. É muito fácil nós vermos o pecado agindo, né? Quando a gente passa num bar e vê ali aquela bebedeira, confusão, né? Aí o camarada... ou a moça está seminua, aquele ambiente, a gente vê o pecado muito facilmente. Mas e na oração?
E nas práticas de piedade, na igreja, nós vemos o pecado agindo, e esse é o poder do pecado. O pecado tem esse poder sobre nós. E vamos seguir para nós finalizarmos. Faltam 6 minutos, é o suficiente. Os versículos 5 e 6. Perdão, versículos 7 e 8. Nós já lemos os 5 e 6. Pode ler, Patrick, para mim? O mesmo texto, Mateus 6. Os versículos 7 e 8, para nós terminar. Amém. Então aqui, perceba, Jesus não está condenando orações longas, tá? Jesus não está orando muito. Que aí o camarada fala, tudo que eu queria ouvir, então eu posso orar só um pouquinho. Não preciso usar de vãs repetições, Deus já sabe o que eu preciso, então eu vou falar aqui meia dúzia de coisas e já cumpri a minha cota de oração. Não é isso que Jesus está dizendo. Nós temos textos aqui que nos mostram nos evangelhos que Jesus fazia longas orações. Lucas 6,12, por exemplo, não vamos ler por causa da hora, eu iria ler, mas você pode anotar e ler em casa. Lucas 6,12, por exemplo, Jesus orou a noite toda. Jesus começou a orar, orou a noite toda. Varou as vigílias da noite orando. Então, Jesus não está proibindo orações longas. Jesus também não está proibindo repetições honestas, repetições sinceras. Mateus 26:44, Jesus orando no Getsêmani, ele pediu para o Pai passar o cálice dele mais de uma vez. Se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Se sentiu angustiado novamente, o que ele fez? Ele repetiu. Passe de mim esse cálice. Então, Jesus não está proibindo essa forma de oração. O que Jesus está dizendo aqui? Basicamente, duas coisas. Primeiro, nós devemos evitar repetições sem sentido. Aquilo que nós chamamos de vãs repetições. Ou seja, uma devoção mecânica. Sabe quando você chega para orar e você ora a mesma coisa que você orou ontem? Você ora a mesma coisa que você orou ontem. Você só repete ali mecanicamente a oração, você até conta quanto tempo você tem ali, 2 minutos, você repete, você ora igual você orou antes. Então, assim, essa falta de reverência diante de Deus, essa falta, sabe, desse senso de estar diante de um ser, como eu disse, de outra categoria, muito superior a nós, é que deve ser evitada. Não fica repetindo coisas à toa, de forma mecânica. Uhum. Aham. Sim, claro. Não. Eu diria, na verdade, que a advertência é para os piedosos. A advertência, tanto é que ele fala, não façam isso como os pagãos fazem, como os gentios. Ou seja, vocês que são discípulos, não façam igual. Então, a advertência é para os piedosos. Todos nós já caímos nisso aqui, inevitavelmente. Então, assim, como os católicos, por exemplo, eles acham, né, que você vai chegar lá no confessionário e o padre faz o quê? Olha, você cometeu esse pecado, então você faz tantas rezas de Pai Nosso, tantas rezas de Ave Maria e está perdoado o seu pecado. É muito comum católicos não saberem nem orar. Né? Eles não sabem falar com Deus, eles só sabem repetir, fazer aquelas repetições, que são vãs. Você acha que o camarada ora 40 Pai Nossos e ele, no segundo Pai Nosso, ele ainda está com a cabeça ali, irmão? Sinceramente, alguém é capaz de repetir 40 vezes a mesma coisa e ainda estar concentrado no que está fazendo? É claro que não. São repetições vãs, vazias, que não servem para nada. E a segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que Jesus está condenando a crença de que é a extensão da oração que nos faz ser respondidos. Ou qualquer outra coisa que nós fazemos na oração. A posição, não é? Aqueles homens faziam diante dos homens. Uma curiosidade, inclusive, a palavra grega para praça no Novo Testamento é plateia. Então, quando Jesus diz assim, não orem na praça, não orem nas praças. Praça é plateia em grego. Então, assim, não ore para ser visto pelos homens e também não ore crendo que você pode fazer alguma coisa na oração, nem mesmo a extensão dela, para ser ouvido. Você não vai ser ouvido pela extensão da sua oração.
Ah, então Jesus não está condenando orações longas. Não, pelo contrário, ore muito. Ore de forma longa, como Jesus orou a noite toda, ore. Mas vai ser por isso que você vai ser respondido? Não vai ser por isso. Pô, Henrique, então, para que serve a oração, né? Você pode chegar a essa conclusão. E Jesus vai nos mostrar, na finalização do versículo de número 8, o porquê nós devemos agir assim. Olha o que ele diz, versículo 8. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. Então, dois argumentos que Jesus utiliza aqui. Primeiro, Deus é o seu Pai. Presta atenção aqui comigo. Deus é o seu Pai. Você não está orando a alguém que está de má vontade com você. Não é verdade que muitas pessoas pensam assim? Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me ouvir? Eu preciso que Deus me seja favorável, eu preciso fazer alguma coisa. Não, Deus deve estar chateado, muito chateado comigo pela minha vida não estar adequada. Isso não é verdade. Deus é o seu Pai. Ele não está de má vontade com você, ele tem interesse em lhe responder. Então tem muito crente assim, principalmente no meio reformado, né, que na boa intenção de condenar, por exemplo, a teologia da prosperidade, eles acreditam que Deus também vai conceder aos crentes mesmo, aos crentes, uma vida muito difícil, a vida sempre tem sempre que ser muito ruim, sabe? Deus nunca vai abençoar, Deus nunca vai dar nada para o crente, porque nós somos contra a teologia da prosperidade. Isso não é verdade. Nós vimos lá em 3 João, no versículo de número 2. Nós podemos e devemos orar por prosperidade. A Bíblia mostra que Deus abençoa os seus filhos. Sim ou não? O homem que anda no conselho do Senhor, nos caminhos do Senhor, ele é abençoado. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A folhagem não murcha. O homem prudente, que ouve as palavras do Senhor e as pratica, ele é como um construtor que construiu sua casa sobre a rocha. Os rios vieram, sopraram os ventos, desceu a chuva, a casa ficou firme. Então existem promessas de bênçãos para nós, irmãos. Tá? Isso não é teologia da prosperidade, não. Todo mundo vai ser rico? Não. Todo mundo vai ser livre da dificuldade? Não. Nós sabemos bem na nossa vida que nós enfrentamos dificuldades. Mas significa também que a nossa vida tem que ser sempre muito amarga, muito difícil, que Deus nunca vai nos abençoar? Significa isso? Não significa. Nós podemos orar para que Deus nos abençoe financeiramente, né? Você que está procurando aí um marido, uma esposa. Ontem a gente brincava lá no churrasco dos homens, com os solteiros. Então, você pode orar mesmo para Deus te enviar uma boa esposa, uma boa companheira. Todas essas coisas são bênçãos legítimas. E Deus não está de má vontade com você. Então, por que eu tenho que orar? Porque Ele é meu Pai. Ele é seu pai, olha que privilégio. Então não tem que ser pesado, eu vou cumprir meu dever. Não, existe um pai amoroso, bondoso, que te salvou da sua miséria, lá do início, te salvou da sua miséria. Esse pai que te salvou em Cristo Jesus, não vai te dar junto com Cristo todas as coisas? Ele vai te dar. Jesus disse assim, se vocês que são maus, vocês sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, você não trata bem seu filho aí? Você não cuida bem do seu filho? Jesus falou, quem é o pai que o filho pede pão e lhe dá uma pedra? Onde já se viu Pedro me pedir uma coisa boa e eu lhe dar algo ruim? Então, veja, use você como parâmetro, é o que Jesus está dizendo. Se você é mau e você é um bom pai, nas relações humanas, se você é um bom pai, quanto mais o Pai Celestial, muito mais. De oração. Uhum. Assim, da mesma forma que eu não sou taxativo no sentido de que não pode ser curto, também não seria no sentido de que necessariamente tem que ser curto. Então, assim, eu acho que nós não devemos ser inconvenientes, né? Nós temos um culto, uma liturgia, um horário estabelecido, não significa que tem que acabar naquele minuto exato, mas também não significa que vai estender 1 hora além daquilo. Eu acho que nós não temos que ser inconvenientes. E existem momentos para, mesmo em público, orar, fazer orações mais extensas. Por exemplo, nós temos uma reunião de oração. Então, por exemplo, numa reunião de oração, se algum irmão se estende um pouquinho mais, eu não acho adequado o irmão que está fazendo a liturgia ou outro irmão ficar chateado, porque é uma reunião de oração. Você veio para orar ali, né? É para você estar concentrado em oração.
Já no culto público de domingo, que nós temos uma liturgia mais amarrada, digamos assim, também tentar não ser inconveniente, né? E orar tudo que você não orou na semana. Tem um camarada, né? Ele bota diante de Deus tudo que ele não orou a semana inteira. Aí ele vem orar na igreja na hora de orar em público. Acontece isso. Então, assim, esse senso, né? Não sou necessariamente taxativo como o Spurgeon. Pode falar. Aham. Aham. Num casamento. Do que não fazer. É. É a mesma coisa que quando nós falamos das manifestações do culto. Pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus. Se você não puder dar glória a Deus na igreja, você vai poder dar glória a Deus aonde, irmão? Você vai dar glória a Deus na igreja. Mas você vai ficar gritando glória a Deus na igreja, no ouvido do irmão do lado? Percebe? Porque não é questão de ser proibido ou ser permitido, é questão de ser inconveniente, de ter um ambiente adequado, não é? O espírito está sujeito ao profeta. E para terminar, vamos terminar agora, irmãos? Último minuto, os diáconos já estão me cobrando ali. Para terminar, Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu vou até encurtar isso aqui, mas não vou deixar passar em branco. Jesus está dizendo o seguinte, o pai de vocês já sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem. Então lembre-se, você não está dando informações para Deus. Tem gente que acha isso, né? Faz uma lista, eu estou dando todas as informações e eu esqueci de pedir aquilo. Você não está dando informações para Deus, ele já sabe de tudo. Então o que Deus está fazendo com você na oração? Deus está moldando você, moldando o seu caráter a Ele. Deus está comunicando coisas a você na oração, sabia disso? Tem oração que a gente nem fala nada, né? Ou tá tão cansado, ou é num horário, mas você tá ali, você tá em oração, você tá no espírito de oração. E Deus está falando com você. Então você não precisa alimentar Deus de informações. Deus já sabe, Ele é seu pai, sabe de tudo. O Pedro às vezes vem me pedir coisas, e a Helena, ele reclama que eu sempre uso ele de exemplo, né? Mas o Pedro às vezes vem me pedir coisas, eu já sei que ele precisa. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei. E eu falo, tá bom. Imagina, um ser limitado como eu. Eu já sei o que eu vou fazer, ele me pede, eu faço, eu já ia fazer sem ele pedir. Deus já sabe do que você precisa. Amém? Descanse, ele é seu pai. Vamos orar? Fique de pé. Patrick, pode orar? Amém. Graças a Deus.